Pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso vídeo da tarde, às 18 horas. E o Marco Rubio, ele explodiu com o Moraes, contra o Moraes. E eu acredito que a tensão Brasil e Estados Unidos ela vai só apertar. Ainda mais depois que o Lula ele fez declarações lá na ONU, né, em favor da Palestina e chamando Israel de genocida, né? Cometeu genocídio. Então, eu acredito que as tensões só vão piorar. E o Marco Rubio, ele explodiu contra o Moraes. Ele fez declarações muito fortes contra o Moraes. Então, esperem que vem muito mais coisas por aí. Eu vou trazer um vídeo do Eduardo Bolsonaro, já dando os créditos para o Eduardo Bolsonaro. Só o início do vídeo dele, o vídeo é longo, mas eu vou deixar 1 minuto e pouquinho para você ver o que o Eduardo Bolsonaro fala. Tá bom? Vamos lá, vamos diretamente para o vídeo aqui. Pessoal, data de ontem, muito importante, né? Estados Unidos deu continuidade, fez mais uma rodada de sanções. E por que isso aconteceu? E mais, qual foi o impacto disso? Que a esposa do Moraes foi sancionada, acho que todos vocês já sabem, mas e as outras pessoas? Quem são elas? O que mais, além da esposa do Moraes, ocorreu na data de ontem? Então, eu queria começar aqui fazendo uma análise dessa postagem aqui do secretário de Estado, Marco Rubio, né? E ele diz lá, porque é importante você ler, porque nessas entrelinhas aqui tem muita coisa, tá, pessoal? Peço para você só, antes, coloca o seu like, curte aqui, se você está assistindo isso no YouTube, dá uma curtida, isso é importante para fazer nossa mensagem chegar ao maior número de pessoas. Se possível, também comenta, fica à vontade, mas isso daí deu um gás e deu uma... Vou parar só um pouquinho. Se o próprio Eduardo Bolsonaro, que já é um deputado federal famosíssimo, filho do presidente, pede para curtir, comentar, compartilhar tudo isso aí, se inscreva no canal nosso aqui também. Vou aproveitar o gancho que ele pediu para se inscrever no dele. Eu sou inscrito no canal dele. Se eu puxar aqui, você vai ver, ó. Eu sou inscrito no canal do Eduardo Bolsonaro. E já passo os créditos para ele. Então já aproveita para se inscrever também no nosso canal. Uma sacudida ontem, inclusive muita gente que já estava precificando governador democrático eleito em 2026, que a gente vai chegar lá, a repercussão disso tudo aqui nos bancos e no mercado financeiro, mas eu quero começar pelo Marco Rubio, porque é importantíssimo. Está lá, o secretário de Estado norte-americano, quem dita a política internacional dos Estados Unidos. Tá? É como se fosse o equivalente ao chanceler brasileiro, o chefe da MRE. E o Marco Rubio, descendente de cubanos, escreveu: os Estados Unidos estão sancionando uma rede de apoio fundamental ao violador de direitos humanos Alexandre de Moraes, incluindo sua esposa e a sua holding, o Lex Institute. Que isso sirva, aqui vem a parte importante. Então, primeiro, sancionar o Alexandre de Moraes com a Lei Magnitsky significa, popularmente, decretar a pena de morte financeira ao Alexandre de Moraes. Então, não faz sentido que você decrete, né, que você decrete essa medida, que você intervenha ali na vida financeira do Moraes, mas que isso não surta o efeito necessário. Então, sancionar a Vivi é continuar, né, é dar continuidade na área de atuação financeira do Alexandre de Moraes, da família dele. E aqui vem uma parte que eu destaco como a parte mais importante. Que isso sirva de alerta para outros que ameaçam os interesses dos Estados Unidos, protegendo e facilitando a atuação de atores estrangeiros como Moraes. Vocês serão responsabilizados. Então aqui, o que está falando o Marco Rubio? Que tem mais gente além do Moraes no radar norte-americano. E se eles conseguiram chegar ao Moraes, chegar à esposa do Moraes, se o Marco Rubio está dizendo que tem mais gente dando suporte, ele está falando que podem vir mais ações por aí. É a interpretação que você extrai dessa... Vamos só até aqui. O Eduardo Bolsonaro falou e é muito importante. E isso aqui é muito importante. Então tem muito mais gente para ser sancionado. E o que o Eduardo Bolsonaro falou aqui é muito, muito sério. Se chegou a Alex, que é a holding do Alexandre de Moraes, e segundo Paulo Figueiredo, fontes lá disseram para ele, que já falei isso no editorial passado aqui, no vídeo passado,
que foram mais de 150 milhões de dólares em contratos cancelados por empresas estrangeiras. Ou seja, é muito dinheiro que o Alexandre de Moraes e esses juízes, essas pessoas que têm escritórios aí, vão perder com essa lei Magnitsky, porque muita gente não quer se envolver. O próprio Gunê, eu falei no editorial passado também, que até Portugal já disse que, olha, você tem aqui com a gente um passaporte português, ó, seu passaporte português que te dá direito a entrar lá nos Estados Unidos, não tem mais jeito não. Se você quiser que você consiga aí um visto aí no Brasil, aqui em Portugal não vai dar mais não. Então, pode pensar que não dava nada, mas dá muita coisa isso. E o Eduardo Bolsonaro falou aqui, olha, tem muito mais gente para ser sancionado. Então, presta bem atenção. Vai ficar muito pior daqui para frente. A guerra contra os Estados Unidos, do Brasil e Estados Unidos, aqui, essa guerra tarifária, ideológica, ela vai só aumentar. E o governo dos Estados Unidos não vai arregar. Eles não vão arregar para o Brasil. E a queda de braço vai ser grande. E eu não sei quem vai ganhar, porque talvez o Brasil é muito maior que os Estados Unidos, né? E pode ser que abale a economia dos Estados Unidos e acabe com a economia dos Estados Unidos. Assim são os pensamentos dos esquerdistas e pessoas que são direcionadas pelo Lula e que passam pela escolinha do Lula. Acha que o Brasil é soberano e que vai conseguir lutar muito tempo contra os Estados Unidos. Mas vamos lá. Já vamos passar para uma matéria aqui. O Danuzzi disse o seguinte, que ele mostrou aqui, que o Marco Rubio disse que todos que facilitarem a atuação de Moraes serão sancionados. O Marco Rubio, ele não gosta do Moraes, ele é descendente de cubano, ele sabe o que é a ditadura de Cuba e ele não quer que o Brasil chegue nesse ponto, né? E ele está vendo que se aconteceu lá com os pais dele, aqui está tudo caminhando para chegar a isso. Então o Marco Rubio não quer de jeito nenhum. E a matéria aqui do Danuzzi, ele escreveu assim: o Marco Rubio, secretário de Estado de Trump, diz que todos que facilitarem a atuação de Moraes serão sancionados. Os Estados Unidos estão sancionando uma rede de apoio fundamental ao violador de direitos humanos Alexandre de Moraes, incluindo sua esposa e sua holding, o Lex Institute. Oh, é uma brincadeira, Lex, né? Arremete ao Lex Luthor, careca, muita criatividade. Lex Institute. Que isso sirva de alerta para outros que ameaçam os interesses dos Estados Unidos, protegendo e facilitando as atuações de atores estrangeiros como Moraes. Vocês serão responsabilizados. Isso foi a fala do Marco Rubio, que é descendente de cubano, que eu já disse aqui, não gosta de jeito nenhum do Moraes e não quer que o Brasil se torne uma Cuba ou Venezuela, alguma coisa assim. Mas eu vou dizer uma coisa para você, no cenário político muita coisa muda. Lembra que o Michel Temer foi lá com aquele negócio de mudar a anistia para desometria lá, junto com o Aécio Neves, ressuscitaram o Aécio Neves, aí veio o Paulinho da Força também já está recuando. E o segundo povo da esquerda, vocês lembram que quando o Temer, segundo a esquerda, fez o golpe, ele chamava o Temer de vampirão, agora parece que estão do lado do Temer novamente aí, parece que estão meio simpatizando. Olha o que o Temer fez aqui, ó, matéria do Pleno News. Ó, Temer fala em repensar a anistia após recentes sanções dos Estados Unidos. Também não quer perder o visto, também deve ter negócios, porque aqui, ó, é advogado. Esse cara aqui, ele tem escritório famoso também. Será que não quer perder os contratos que tem? Ou vamos ver. O ex-presidente Michel Temer declarou nesta segunda-feira que a proposta que busca reduzir as penas do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro e de envolvidos nos atos de 8 de janeiro de 2023 precisa ser repensada após as últimas sanções impostas pelos Estados Unidos a brasileiros. Entre eles, a esposa do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Meu irmão, a única coisa que pode mexer com esses caras é se mexer no bolso.
quando há uma... Porque, olha, deixa eu falar para você, não é só a questão de visto para os Estados Unidos, não. Isso mexe no bolso também. Isso mexe no faz-me rir. Vai ficar murchinho. Não vai ter risadinha, não. Mexe também no bolso desse povo. Então, o Michel Temer, o Paulinho da Força, quando o Eduardo Bolsonaro falou, ele mandou um recado. Eu acho que nós vamos ter que mexer aqui, acho que não vai dar para fazer essa dosimetria aqui, não vai dar para fazer aqui não, tá. Meu irmão, quando a pressão vem, os caras sentem. E o Eduardo Bolsonaro e o Paulo Figueiredo tá lá há muito tempo já, só mandando print. Ó, o que o fulano falou? Ó, o que o fulano falou? Ó, o que o fulano falou? Aí vem o governo dos Estados Unidos e dá a resposta. Complicado, né? Vamos falar dele aqui? Matéria da Revista Oeste. O Eduardo Bolsonaro. Isso aqui é muito importante a gente falar. Câmara barra pedido para Eduardo Bolsonaro ser líder da minoria. Vocês estão lembrados que a Caroline de Tone abriu mão da liderança da minoria para colocar o Eduardo Bolsonaro, para tentar fazer uma jogada aqui? Não deu certo não, porque o Hugo Mota já foi lá e torou lá no pé. Mas eu vou ler para vocês aqui. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, republicanos, rejeitou nesta terça-feira, 23, a tentativa da oposição de nomear Eduardo Bolsonaro como o novo líder da minoria. O deputado permanece nos Estados Unidos desde fevereiro e acumula faltas no plenário. A iniciativa da oposição buscava proteger o mandato de Eduardo Bolsonaro, ameaçado por 4 representações por quebra de decoro. Para isso, partidos aliados tentaram substituir a deputada Caroline de Tone, PL de Santa Catarina, e transferir a liderança da minoria ao filho do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Eu acho que no mínimo foi muita inocência da oposição, PL aí, tentar fazer isso, porque a gente sabe que não passa. E o Kim Kataguiri, ele usou, sim, ele pode falar que não, mas ele usou na época Bolsonaro ali para alavancar mais o MBL e fazer deputados, e depois ele desembarcou do barco Bolsonaro e agora está tentando criar um tal de missão lá, um partido deles lá, que eu acredito que não vai dar muito certo não, hein? Eu acho que do MBL o mais forte ali hoje é o Kim Kataguiri mesmo, acho que não está com aquela força toda não. Mas é importante falar isso que eu ouvi do Kim Kataguiri falando. Mas o que está acontecendo com Eduardo Bolsonaro, com a oposição aqui, é culpa justamente da oposição. É culpa justamente do PL e dos bolsonaristas. O Kim Kataguiri falou. Porque eles sabiam quem era Arthur Lira, sabiam quem era o Hugo Mota, o Alcolumbre, eles sabiam quem eram e que eles são muito chegados ao STF. E que não fez nada com garantia. Eles sabiam que ia acontecer isso, que eles não iam botar impeachment de STF, nem nada. Mas mesmo assim o fizeram. Então a culpa é, sim, tem que falar isso aqui, né? A gente é de direita, mas a gente também tem que falar dos erros, né? Quando eu escutei o Kim Kataguiri falando, eu falei, realmente, colocaram sabendo quem eram eles, porque esses caras não são inocentes. Eles conhecem cada um ali dentro. Então não foi por inocência. Agora estão amargando aí o Hugo Mota na liderança, né? E o presidente do Senado também sentando nas pautas ali. Mas a culpa é deles mesmos. Tô falando mentira? Vocês não concordam com o Kim Kataguiri com isso? Não? Não tá certo o Kim Kataguiri? Né? Pode ter lá os problemas que teve com o Jair Messias Bolsonaro, mas nessa fala aqui ele tá muito certo, o Kim Kataguiri. Uma coisa a gente tem que falar, o Kim Kataguiri é um cara muito esperto, muito inteligente. E ele já entendeu o joguinho político ali, ele já entendeu que ele já ganhou uma certa quantidade de pessoas ali em São Paulo que votam nele, sem precisar do Bolsonaro. Você vê que tá lá eleito como deputado. Então ele já fez ganhou com aquele movimento do MBL, ganhou pelo menos uma quantia de gente para manter ele no poder. E ele tá ali articulando, ele sabe o que está acontecendo ali também. E ele falou isso, né? Concorda comigo? Concorda? Faz sentido para vocês que a culpa é sim do PL,
A culpa são da base da oposição que colocou esses caras lá, que votaram nesses caras. Eles votaram nesses caras. E agora estão aí sofrendo com o que eles estão fazendo. Deus abençoe você. Espero que você tenha gostado do nosso vídeo, do nosso editorial. Aproveitei o gancho aí do Eduardo Bolsonaro para pedir você para que se inscreva, que compartilhe, que comente, que aperte o sininho aí para receber todas as notificações e coloque nos comentários aí de onde é que você me assistiu, de onde é que você está me acompanhando. Vai lá e comenta, que eu vou lá e vou responder você, mesmo que você seja de esquerda, não concorde, igual tem uma pessoa que colocou lá, não gosto, não quero anistia. Eu vou lá e vou comentar com você. Não, eu sou a favor, a gente vai ter esse diálogo aqui, tá bom? Deus abençoe você, até o próximo vídeo, o nosso próximo encontro marcado aqui. E assim, como eu entrei na sua casa e você deixou eu entrar na sua casa, eu pedi permissão para entrar, agora eu peço permissão para sair. Eu quero me despedir de você e dizer para você que tenha um ótimo dia, uma noite abençoada, que está escurecendo já aí, e que Deus abençoe sua noite, você possa ter uma noite abençoada, um sono bom, e que amanhã você acorde bem descansado para a próxima batalha de amanhã. Deus abençoe você.